Mas ninguém acreditou porque o veneno era invisível, feito de mentiras que ele plantou em mim desde criança. A família inteira, aqueles 17 covardes em 4 carros, me abandonou na grande viagem, fingindo que eu era o erro que nunca existiu, mas eu voltei, e o inferno que criei foi pior que qualquer mar agitado do Atlântico. E se eu disser que o perdão é uma ilusão para os fracos, e que a vingança é o único Deus que responde em português? O sol de Lisboa batia forte naquela manhã de julho, como se o céu estivesse zangado com a terra por causa dos segredos que ela guardava. Eu me lembro do cheiro de pão fresco misturado com o sal do Tejo, vindo da padaria da esquina onde a Dona Maria gritava ordens para os netos preguiçosos. Era o tipo de dia em que as pessoas saem de casa com sorrisos forçados, fingindo que a vida é uma fada animada em vez de uma melodia que arranha a alma. Mas para mim, naquele exato momento, tudo desabou como um castelo de cartas construído sobre areia movediça. Meu nome é Ana Sofia, e eu tinha 28 anos quando descobri que minha família não era uma rede de amor, mas uma teia de aranhas venenosas. Cresci na periferia de Cascais, onde as casas brancas com azulejos azuis fingem ser paraísos para turistas ricos, mas por dentro são prisões de expectativas sufocantes. Meu pai, o grande João Mendes, era um engenheiro naval que passava mais tempo consertando barcos no estaleiro do que consertando as rachaduras em casa. Minha mãe, Isabel, uma costureira de mãos calejadas, bordava vestidos para as damas da alta sociedade enquanto remendava as feridas emocionais das filhas com silêncios cúmplices. E então havia o meu irmão, Miguel, o filho dourado, o herdeiro perfeito, com seus olhos verdes que hipnotizavam e um sorriso que vendia mentiras como se fossem vinho do Douro. Desde pequena, eu era diferente. Enquanto Miguel escalava árvores e conquistava corações no colégio, eu me encolhia nos cantos com livros de Eça de Queiroz, devorando as críticas à burguesia hipócrita que ecoavam a nossa própria casa. Ana é quieta demais, diziam eles, como se o silêncio fosse um pecado mortal em uma nação de poetas. Mas o silêncio era minha armadura. Eu via tudo, as noites em que meu pai chegava bêbado do Porto, cheirando a rum e arrependimento, as discussões sussurradas entre minha mãe e as vizinhas sobre o affaire de Miguel com a filha do farmacêutico, e, pior, as maneiras sutis como Miguel me sabotava, roubando meus deveres de casa para se gabar, espalhando boatos no bairro de que eu era esquisita, uma bruxa moderna que lia tarô em vez de rezar o terço. A grande viagem da família era o sonho anual, uma tradição que meu avô iniciara nos anos 70, quando Portugal ainda lambia as feridas da Revolução. Todo verão, os Mendes se reuniam, tios, tias, primos, todos os 17 de nós, em uma caravana de carros alugados rumando para o Algarve. 4 veículos abarrotados de malas, farnel de queijos e enchidos, e risadas que mascaravam invejas antigas. Era o momento em que as máscaras caíam um pouco, revelando as fissuras, discussões sobre heranças, flertes proibidos nas praias de areia branca, e, claro, o pedestal eterno para Miguel, o organizador, o rei da estrada. Naquele ano, eu planejava tudo. Eu havia economizado por meses no meu emprego medíocre como assistente em uma galeria de arte em Belém, onde pintores falidos vendiam alma por euros. Comprei meu bilhete de trem para Faro, arrumei uma mala com vestidos leves e um diário novo, prometendo a mim mesma que seria diferente. Desta vez, eu falo, pensei, imaginando confissões ao redor da fogueira em Sagres, onde o vento uiva como os fantasmas dos navegadores. Mas na véspera, o chat da família explodiu no WhatsApp, um grupo chamado Mendes em Movimento, com emojis de palmeiras e carros. Foram todos na grande viagem da família, 17 pessoas, 4 carros e um chat sem mim. Foi assim que eu o vi pela primeira vez, o post de Miguel no Instagram, com uma foto do comboio partindo ao amanhecer, o sol nascendo sobre a ponte 25 de Abril como uma bênção falsa. Eu não estava na foto. Nem no chat. Meu nome fora removido discretamente, como se eu fosse uma mancha em um tapete persa. Liguei para minha mãe primeiro, o coração martelando como o sino da igreja de Mafra. Mãe, o que é isso? Porque eu não estou no grupo. Silêncio do outro lado, só o som de agulhas de crochê batendo. Filha, foi um erro técnico. Mas o Miguel disse que você cancelou. Algo sobre trabalho. Trabalho. Eu havia mandado a confirmação na semana anterior. Meu estômago revirou como o mar em tormenta. Liguei para Miguel. Ele atendeu no viva voz, risadas ao fundo, provavelmente o tio António contando piadas sobre o Salazar. Mana, relaxa. Você mesma disse que não ia. Lembra?
Na semana passada, no jantar. Mentira. Não houve jantar. Eu estivera sozinha em casa, comendo atum enlatado e assistindo a um documentário sobre os descobrimentos, ironizando como Portugal conquistava mundos mas falhava em suas próprias ilhas familiares. A raiva veio devagar, como o vinho tinto fermentando em adegas do Alentejo, primeiro um formigamento, depois um fogo que queima por dentro. Eu não chorei. Em vez disso, abri o laptop e comecei a vasculhar. Histórico de mensagens. Miguel havia-me bloqueado do chat meses antes, alterando as configurações para que minhas notificações sumissem. Ele plantara a semente da dúvida, sussurrando para os outros que eu estava deprimida de novo, que precisava de espaço. Espaço. Eles me deram um abismo. Enquanto o comboio rumava sul, eu fiquei em Lisboa, sozinha em um apartamento úmido, ouvindo o eco das minhas próprias respirações. Mas a semente da vingança brotou ali, naquela noite sufocante. Eu não era mais a Ana quieta. Eu era a tempestade que se forma devagar, o fato que vira fúria. Comecei com pequenas coisas, um e-mail anónimo para o chefe de Miguel na construtora, insinuando fraudes em projetos de pontes, nada comprovado, mas o suficiente para plantar dúvida. Depois, posts falsos em fóruns locais sobre o playboy de Cascais que abandona a família. Pequenos cortes, como navalhas em uma briga de rua no bairro Alto. Eles postavam fotos felizes nas praias de Lagos, banhos de sol, mariscos no jantar, fogueiras à noite, e eu respondia com veneno digital, comentários deletados rápido, mas lidos o suficiente para corroer. Dias se passaram, e o chat vazou para mim via uma prima traidora, a doce Catarina, que me mandou prints em segredo. Onde está a Ana? Coitada, deve estar mal. Mal. Ela que quis ficar. Mentiras sobrepostas como camadas de azulejo rachado. Meu pai, sempre o pacificador, escreveu: vamos ligar para ela quando voltarmos. Quando voltarmos. Como se eu fosse uma bagagem esquecida no trem. Eu decidi ir atrás deles. Comprei uma passagem de ônibus noturno para o Algarve, a mala leve como minha consciência recém-nascida. No caminho, o escuro da Serra de Monchique me engoliu, e eu sonhei com o avô, o velho capitão que contava histórias de naufrágios. A vingança é como o oceano, Ana, ela espera, e quando vem, afoga tudo. Acordei suando, o ônibus balançando como um barco em mar alto. Cheguei a Faro ao meio-dia, o sol escaldante queimando minha pele pálida. Aluguei um carro barato, um Fiat enferrujado que cheirava a peixe seco, e dirigi até o vilarejo de carro onde eles estavam, uma casa alugada na encosta, com vista para o Atlântico bravio. Estacionei longe, observando da sombra de uma oliveira centenária. Lá estavam eles, 17 almas em trajes de banho, rindo ao redor de uma piscina improvisada, Miguel no centro, contando anedotas com uma cerveja na mão. Minha mãe avistou-me primeiro, o rosto empalidecendo como leite coalhado. Ana. Meu Deus, o que fazes aqui? Eu sorri, o tipo de sorriso que corta como faca de mestra cortadora. Veio buscar o meu lugar na família, mãe. Ou será que já está ocupado por fantasmas? Aquele foi o começo. Eles me receberam com abraços forçados, desculpas murmuradas como orações apressadas. Jantamos juntos naquela noite, cataplana de marisco fumegante, vinho verde gelado, e eu ouvi as histórias da viagem, o pneu furado no Alentejo, o flerte da tia Luísa com o guia turístico, as brigas bobas sobre o rádio tocando fado ou pop. Mas por baixo, eu via as rachaduras. Miguel evitava meu olhar, bebendo demais, meu pai coçava a barba grisalha, inquieto, Catarina piscava para mim, cúmplice. Na cama que me deram, um quarto apertado com vista para o mar, eu planejei. Não seria violência bruta, não. Em Portugal, onde as revoluções se fazem com palavras e vinhos envelhecidos, a vingança seria psicológica, um veneno lento que dissolve laços como ácido em mármore. Comecei com Miguel. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, eu entrei no quarto dele e li seu diário, páginas amareladas cheias de confissões, dívidas de jogo em casinos de Lisboa, um caso com a mulher do tio António, e, pior, a mentira sobre mim. Ana é um peso. Se ela sumisse, seríamos livres. Meu sangue gelou, mas minha mente clareou. Copiei tudo no celular, distorcendo o suficiente para parecer um rascunho meu. Devolvi o diário, e esperei. À tarde, durante o passeio pela Praia da Rocha, eu, acidentalmente, deixei o celular cair na areia perto do tio António.
Ele pegou, viu a tela ligada na cópia, e o caos começou. Gritos abafados pelo vento, olhares acusadores para Miguel. Isto é mentira. Ana, o que fizeste? Ele me confrontou à noite, olhos engestados, cheiro de conhaque. Tu estás louca, mana. Sempre foste. Eu ri, baixo, como o sussurro de uma onda recuando. Louca. Não, irmão. Apenas acordada. Bem-vindo ao meu mundo. Os dias seguintes foram uma dança de facas invisíveis. Eu isolava um por um, sussurros para a mãe sobre as infidelidades do pai, que ela fingia ignorar, boatos para Catarina sobre o ciúme de Miguel por sua beleza crescente. A família, outrora unida como as muralhas de Óbidos, começou a se fragmentar. Discussões ecoavam à noite, portas batiam, e o chat, agora com o meu nome de volta, fervilhava de mensagens não lidas. Mas o verdadeiro golpe veio na terceira noite, sob as estrelas de um céu sem lua. Reuni-os na sala, com velas tremulando como almas penadas. Quero contar uma história, disse eu, voz calma como o mar em calmaria. E contei, não a deles, mas a minha. A infância roubada, as sabotagens, o abandono. Lágrimas rolaram, mas não as certas. Miguel se defendeu, gritando que eu era paranoica, uma solteirona amarga. Meu pai interveio, mas seus olhos diziam dúvida. Naquela hora, eu soube, a vingança não era só deles. Era minha libertação. E enquanto eles dormiam, atormentados, eu escrevia o próximo capítulo no diário, as palavras fluindo como rio Tejo para o mar. O ar no Algarve carregava um peso úmido naquela semana, como se o oceano conspirasse com o céu para sufocar segredos. As falésias de marrom avermelhado erguiam-se como sentinelas silenciosas, guardando as baías onde contrabandistas outrora escondiam ouro moro. Eu caminhava pela praia ao amanhecer, pés afundando na areia úmida, o som das ondas um ritmo hipnótico que batia no compasso do meu pulso acelerado. Cada concha quebrada sob meus passos era um lembrete, nada dura ileso quando a maré da raiva sobe. Miguel me evitava como se eu fosse uma praga bubonica, trancando-se no quarto com garrafas de medronho que vazavam pelo chão de azulejo. Ele, o eterno conquistador, agora parecia um rato encurralado, olhos vermelhos de noites insones. Eu o via pela fresta da porta, murmurando para si mesmo, revisando mensagens antigas no telefone, as provas que eu plantara como minas em um campo de batalha invisível. Ele vai quebrar, pensei, sentindo um prazer sombrio, como o primeiro gol de Porto após uma refeição amarga. Minha mãe, sempre a pacificadora com suas rosas de pano e rezas ao Sagrado Coração, tentou-me encurralar na cozinha naquela manhã. O cheiro de café forte e pão de milho preenchia o ar, misturado ao sal das lágrimas não derramadas. Ana, filha, para com isto. És a nossa sangue, a nossa carne. O Miguel errou, sim, mas família é família. Lembra do que o teu avô dizia, em Portugal, perdoamos com vinho e esquecemos com o tempo. Seus olhos, enrugados como pergaminhos antigos, imploravam, mas eu via o cálculo por trás, o medo de que minhas revelações desenterrassem os esqueletos do pai dela, o avô que apostara a casa em cavalos de corridas nos anos 50. Eu sorri, servindo-me de uma fatia de queijo fresco, o creme derretendo na língua como uma mentira doce. Perdão, mãe. Como perdoar quem te apaga do mapa? Eles dirigiram para o paraíso sem mim, e agora o inferno os segue a pé. Ela baixou a cabeça, as mãos tremendo ao mexer o açúcar no chá. Foi o primeiro corte nela, não palavras, mas silêncio. Deixei-a ali, sozinha com o vapor subindo como fantasmas, e saí para o terraço, onde o sol escaldante batia nas oliveiras retorcidas. O tio António era o próximo. Ele, com sua barriga proeminente de anos de bifes no carvoeiro e histórias de futebol no Benfica, sempre fora o palhaço da família, mas eu sabia do seu fraco, a hipoteca da casa em Sintra, apertada desde a crise de 2008. Durante o almoço, uma salada de polvo grelhado com ervas silvestres, eu me sentei ao lado dele, voz baixa como o sussurro de uma confissão em Fátima. Tio, ouvi dizer que o banco está apertando. Mas e se eu te dissesse que o Miguel... Bem, ele mencionou algo sobre um empréstimo que poderia ajudar. Só que, com as dívidas dele, talvez não seja boa ideia. Plantei a semente, regada com um olhar de pena fingida. Seus olhos se arregalaram, o garfo parando no ar como uma lança suspensa. O quê? Teu irmão.
Mas ele é sólido como uma rocha do Cabo da Roca. Neguei com a cabeça, mudando de assunto para o tempo, mas o dano estava feito. Naquela tarde, vi-os discutindo perto da piscina, vozes elevadas, gestos amplos como em uma ópera de Verdi. António apontava o dedo, Miguel negava com veemência, e a tia Luísa, sempre a mediadora com seus colares de coral, tentava acalmar com abraços que pareciam algemas. Catarina, minha prima de 22 anos com cabelos cacheados como videiras do Dão e olhos que devoravam o mundo, era a única aliada involuntária. Ela me encontrou na praia ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como uma moeda de ouro afundando. Ana, o que estás a fazer? Eles estão a enlouquecer. O Miguel disse que tu inventaste tudo para te vingares por seres deixada de fora. Sua voz tremia, misturando admiração e medo, a admiração de quem inveja a ousadia, o medo de quem sabe que o fogo consome tudo. Sentei-me na areia, traçando linhas com o dedo, formando o mapa de uma Portugal fragmentada. Inventar. Catarina, olha para mim. Sou eu quem foi inventada como vilã. Mas tu. Tu vês, não vês. A família é uma prisão com vista para o mar. Queres entrar, ou queres a chave? Ela hesitou, o vento bagunçando seus cabelos, e então assentiu, um sorriso tímido brotando. Conta-me mais. Quero saber como fizeste aquilo com o diário. Dei-lhe pedaços, não tudo, só o suficiente para a fisgar. Naquela noite, ela espalhou sussurros, para a tia Luísa sobre os fuertes de Miguel, para o primo Rui sobre as apostas escondidas. O veneno se espalhava, célula por célula, como uma doença tropical que ninguém diagnostica a tempo. Meu pai, o engenheiro de alma náufragas, foi o mais difícil. Ele me levou para um passeio de barco em Portimão, o mar calmo traindo a tormenta dentro de nós. O barco balançava suavemente, redes de pesca secando ao sol, e ele acendeu um cigarro, o fumo subindo como ofrendas a deuses esquecidos. Ana, eu sei que o Miguel errou. Mas tu estás a cavar um fosso que nem o Tejo enche. Lembra quando eras pequena? Corríamos na praia de Carcavelos, e tu construías castelos que as ondas levavam. A vida é assim, leva, mas traz de volta. Olhei para o horizonte, onde o céu se fundia com o azul infinito, e sentia raiva endurecer como concha. Pai, aqueles castelos eram sonhos que tu prometeste proteger. Mas deixaste o Miguel derrubá-los, uma a uma. E agora? Agora eu construo muralhas, não castelos. Ele tossiu, o cigarro caindo na água como uma estrela cadente invertida. O que queres, então? Dinheiro. Um pedido de desculpas público. Ri, amargo como azeite virgem. Quero verdade, pai. A verdade que vocês enterraram como tesouros pirata em Tavira. Naquela noite, o jantar foi tenso, cordeiro assado com alho e alecrim, mas o ar cheirava a enxofre. Miguel explodiu, jogando o copo contra a parede, vinho tinto escorrendo como sangue. Basta, Ana. Tu estás a destruir-nos por uma viagem idiota. Admite, sempre invejaste-me. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo choro da mãe. Eu me levantei devagar, voz firme como o sino de um galeão. Inveja. Não, irmão. Piedade. Porque no fundo, sabes que és vazio como uma garrafa seca. Eles se dispersaram como folhas ao vento do levante, e eu fiquei sozinha na varanda, o mar rugindo aprovação. O chat explodia, acusações, defesas, pedidos de trégua. Mas eu via o padrão, a família, outrora um cordame forte, agora fios soltos, prontos para o corte final. Escrevi uma mensagem coletiva: amanhã, jogamos um jogo. O jogo da verdade. Ou fossem gol todos. Enviada. E o amanhecer veio, carregando o cheiro de sal e vingança. O sol nascente tingia as falésias de laranja e rosa, como se o Algarve acordasse de um sonho febril, mas o ar na casa estava carregado de eletricidade estática, pronto para a faísca. Eu havia preparado o jogo durante a noite insone, páginas de um caderno antigo rabiscadas com perguntas que cortavam como facas de ourives lisboetas, afiadas, precisas, sem misericórdia. A sala de jantar, com sua mesa de carvalho envernizado e cadeiras rangentes, tornara-se um tribunal improvisado, as janelas abertas deixando entrar o canto das gaivotas como júri indiferente. Eles se reuniram devagar,
olhos inchados de noites mal dormidas, rostos marcados como mapas de estradas secundárias do interior. Minha mãe serviu café forte, mãos trêmulas derramando grãos no chão como confetes de um funeral. O tio António fumava do lado de fora, tossindo para o mar, a tia Luísa arrumava os colares nervosamente, contas de vidro tilintando como alertas, Catarina sentava-se ao meu lado, uma aliada relutante com o brilho da rebelião nos olhos. Miguel, pálido como um fantasma de Óbidos, cruzava os braços, desafiador. Meu pai presidia a cabeceira, barba por fazer, o peso do patriarca curvando seus ombros. Comecei isto, anunciei, voz e quando como um fado em taberna vazia, porque as mentiras de vocês me mataram devagar. Agora, jogamos pela vida, a de todos nós. Cada um responde uma verdade, sem filtros, sem defesas. Ou eu conto o resto, as dívidas de Miguel nos casinos do Estoril, os afés que racham casamentos como o de vocês, tio. Gritos abafados, olhares trocados como cartas marcadas. Ana, isso é chantagem, berrou a tia Luísa, mas meu pai ergueu a mão, voz rouca, deixa-a falar. Merecemos. Comecei com a mãe. Porque fingiste que eu cancelei a viagem. Seus lábios tremeram, o café esfriando intocado. Porque? O Miguel disse que tu estavas mal, que precisavas ficar. E eu? Eu tinha medo de confronto. Sempre tive. Lágrimas escorreram, molhando o pano de linho. Verdade nua, como uma estátua de Camões despida de pedestal. Virei-me para o pai, e tu, pai? Sabias das sabotagens do Miguel desde os 15 anos dele. Por que o deixaste? Ele engoliu em seco, olhos fixos na mesa. Porque ele era o filho homem. O que continuaria o nome Mendes. Tu. Tu eras a artista, a sonhadora. Não aguentarias o mundo real. O mundo real ri, o som cortante como vidro quebrando. O mundo real é isto, pai, mentiras que constroem impérios de areia. O tio António foi o primeiro a ceder, voz grossa de emoção. Eu sabia das apostas do Miguel. Emprestei-lhe dinheiro, sim, mas jurei silêncio pela família. A tia Luísa confessou o flerte com o guia, um rapaz de 30 anos com tatuagens de âncoras, só conversa, mas... excitante, após anos de rotina. Catarina, curando, admitiu inveja de mim, sempre quis a tua coragem, Ana. Ficar de fora me deu pena, mas também alívio, menos pressão. E assim foi, verdades derramando como vinho derrubado, manchando a mesa de confissões podres, primos admitindo roubos de ideias nos negócios, tias revelando abortos escondidos nos anos 80, o primo Rui confessando roubo de joias da avó para pagar drogas leves em festivais de verão. Miguel resistiu mais. Quando chegou sua vez, ele se levantou, cadeira raspando o chão como unhas em lousa. Tu queres isto, não é? A coroa da mártir. Bem, aqui vai, sim, eu te odeio desde sempre. Tu eras a preferida da mãe nas histórias, a inteligente. Eu tinha de lutar por tudo, notas, amigos, amor. Então, apaguei-te. A viagem foi libertação. Sem a tua sombra, brilhei. O silêncio foi um vácuo, sugando o ar da sala. Minha mãe soluçou, o pai baixou a cabeça, e eu? Eu senti o veneno se espalhar em mim, não raiva, mas uma clareza gélida, como mergulhar no oceano de Sagres em dezembro. Brilhaste. Num castelo de cartas, irmão. E agora, cai. Levantei-me, distribuindo cópias impressas, extratos bancários falsos mas convincentes de dívidas de Miguel, e-mails anónimos prontos para envio a empregadores, fotos editadas de afés. Escolham, reconstruímos, ou eu aperto o botão. Pânico se instalou, vozes sobrepondo como uma zarzuela caótica. Eles imploraram, prometeram terapia familiar em clínicas de Coimbra, juras de lealdade eterna. Aceitei, superficialmente, mas no coração, o jogo mudara, não era mais vingança, era dissecação, expondo o pus de gerações. Naquela tarde, dispersamo-nos pela casa como sobreviventes de um naufrágio. Eu caminhei até o penhasco, o vento chicoteando meu cabelo, o Atlântico abaixo rugindo fome. Pensei no avô, seus olhos de capitão vendo tempestades. A família é o mar, Ana, belo de longe, traiçoeiro de perto. Ali, com o sol alto, decidi, voltaria a Lisboa, mas levaria pedaços deles comigo, não corpos,
mas almas fragmentadas. Mas Miguel não acabou. Naquela noite, ele invadiu meu quarto, cheiro de suor e desespero. Tu achas que ganaste? Vou contar tudo, que tu falsificaste, que és obcecada. Agarrou meu braço, unhas cravando como garras. Eu o empurrei, voz baixa, conta. E vê como ninguém acredita no lobo que uiva 2 vezes. Ele recuou, porta batendo, e eu soube, o ciclo se fechava. O chat silenciou, mas as mensagens privadas ferviam, alianças se formando contra mim, ou comigo. Dormi com o mar como canção de ninar, sonhando com uma Portugal sem menos, livre como o vento do levante. A meio da semana, o Algarve virou um palco de marionetes, com cordas puxadas por mãos invisíveis, as minhas, principalmente, mas agora com cúmplices inesperados. O sol de agosto queimava impiedoso, transformando as ruas empoeiradas de lagos em fornalhas onde segredos cozinhavam devagar. Eu passeava pelos mercados de peixe, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao fedor de traições frescas, comprando limões azedos para sucos que azedavam mais que a alma da família. Catarina se tornou minha sombra, os 2 pés leves na areia como gazelas fugidias. Ana, ensina-me, sussurrava ela enquanto colhíamos figos maduros de uma árvore no jardim da casa. Como fazes para não explodir? Eu sinto. Empoderada, mas assustada. Toquei seu ombro, sentindo o tremor de uma juventude moldada por expectativas como argila em torno de jarro. O segredo é o controle, prima. Não gritas, sussurras. Não destróis portas, destróis pilares. Ensinei a hackear o chat, truques simples de app, capturas de tela editadas, e logo ela plantava sementes, uma mensagem falsa de Miguel para a namorada dele em Lisboa, insinuando fim, um áudio distorcido do tio António reclamando de parasitas na família. A tia Luísa, ferida em seu orgulho de matriarca, veio a mim na praia ao crepúsculo, o mar lambendo seus pés como um amante relutante. Seus colares balançavam com o choro contido. Ana, o teu tio. Ele me acusa por causa das tuas palavras. Diz que eu causei a dívida dele ao distrair com os meus erros. Sentei-me ao lado dela, areia colando na pele suada. Erros. Tia, todos temos. Mas o Miguel usa-os como escudos. Quer justiça? Ajuda-me a expor o verdadeiro ladrão. Ela hesitou, depois assentiu, olhos endurecendo como pedra de cantaria em Sintra. Naquela noite, ela encontrou um pendrive com provas, recibos de cassino que eu plantara, e o deixou no quarto do marido, com uma nota, para a família saber. Meu pai, o engenheiro quebrado, procurou-me no cais de Portimão, onde barcos de pesca balançavam como berços de netos não nascidos. Ele cheirava a tabaco e maresia, mãos calejadas de anos de soldas e arrependimentos. Filha, isto tem de parar. Chamei um terapeuta em Faro, amanhã, todos vamos. Mas primeiro, fala comigo. O que o Miguel te fez de tão mau? Sentei no pier de madeira rangente, pernas balançando sobre a água turquesa. Pela primeira vez, contei tudo, as notas falsificadas no liceu, roubando uma bolsa de estudos, os boatos que me isolaram de amigos, o dia em que ele me trancou no carro durante uma tempestade, rindo enquanto eu gritava. Lágrimas dele, raras como chuvas no Alentejo, caíram na água. Eu falhei-te. Como homem, como pai. Abracei-o, mas no abraço, sussurrei, então, ajude-me a consertar. Confronta-o hoje. O confronto veio ao jantar, bacalhau à brás fumegante, mas o apetite fugira como pássaros assustados. Meu pai se levantou, voz trovejante como canhão em restauração naval. Miguel, chega de mentiras. Confessa as sabotagens à Ana, ou eu conto ao teu chefe sobre os desvios nos projetos. Miguel empalideceu, garfo caindo com clangor. Pai? Tu? Acreditas nela? A sala congelou, só o tic-tac de um relógio de parede marcando o fim. Acredite na verdade, filho. E tu a profanaste. Ele fugiu para o quarto, porta trancada, e ouvi soluços, o rei destronado, chorando por um trono de espinhos. Mas as alianças rachavam. O primo Rui, viciado em adrenalina de surf em Ericeira, confrontou Catarina, tu estás com ela. A louca que nos destrói. Ela negou, mas o veneno vazava, brigas ecoavam pelos corredores, malas sendo arrumadas prematuramente. Minha mãe, enfraquecida, tentou um contra-ataque,
Reuniu as tias em um círculo de oração, rosários tilintando, implorando por unidade cristã. Mas eu infiltrei, vi a Catarina, diga-lhes da gravidez falsa da tia Rosa nos anos 90, mãe. Ou elas descobrem por mim. O caos culminou na fogueira da praia, tradição menos de marshmallows tostados e histórias de fantasmas. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes como demónios em procissão. Eu iniciei uma história de traição. Contei-a do irmão que vende a irmã por ouro, metaforicamente, mas eles sabiam. Miguel, bêbado de medronho, atacou, para. Tu és o demónio aqui. Jogou areia no fogo, faíscas voando como acusações. Briga física. Ele me empurrou, eu caí na areia, mas levantei com o punho cerrado, não bati, mas gritei, vês? É isto que plantaste. A família se dividiu, metade me defendeu, gritando com ele, metade o acalmou, olhos em mim como em uma serpente. Meu pai separou-nos, voz quebrada, basta. A viagem acaba amanhã. Mas eu soube, a viagem nunca acabara. Voltamos a Lisboa em comboio fragmentado, 2 carros comigo e aliados, 2 com os leais a Miguel. O chat silenciou, mas e-mails privados ferviam, ameaças, súplicas, planos de exílio familiar. Em Lisboa, sob a chuva fina de outono precoce, desembarquei na estação de Santa Apolónia, o Tejo lamacente refletindo luzes tremulas. Aluguei um quarto em Alfama, paredes e fado melancólico de bares próximos. Liguei para Catarina, agora, o ato final. Ela riu, nervosa, estou pronta. Mas no fundo, sentia o peso, vingança é um vinho tinto que mancha a alma do vingador também. Lisboa me recebeu de braços abertos e úmidos, a chuva de novembro transformando as calçadas de pedra em espelhos quebrados onde se refletiam fachadas barrocas cansadas. O Tejo corria preguiçoso, carregando folhas outonais como segredos afogados, e eu me instalar em um quarto apertado no chiado, paredes forradas de livros empoeirados e o cheiro de pastel de nata vazando da confeitaria abaixo. Era um refúgio precário, mas perfeito para tramas, longe dos olhos da família, perto do coração pulsante da cidade que devora e cospe almas. Os primeiros dias foram de calmaria falsa, como o olho de um furacão atlântico. O chat reabriu timidamente, mensagens de saudade e vamos esquecer, mas eu via as entrelinhas, Miguel tramando nos bastidores, ligações para advogados sobre difamação. Minha mãe mandava fotos de jantares forçados em Cascais, rostos sorridentes que mascaravam hematomas emocionais. Volta, filha. Perdoamos. Perdoar. Ri sozinha no quarto, luz de abajur dançando nas paredes como fantasmas de azulejos partidos. Catarina foi a ponte. Ela veio de trem, mochila nas costas e olhos faiscantes de rebelião adolescente. Passamos noites em bares de fado no bairro alto, voz rouca de Marisa e quando, estranha forma de vida, enquanto bebíamos ginginha em copos de chocolate. Eles estão divididos, Ana. O tio António cortou laços com o Miguel, disse que ele é veneno puro. A tia Luísa chora noites inteiras. Toquei sua mão, sentindo o pulso acelerado. Bom. Agora, planta a última semente, o segredo do pai. O segredo do pai era uma bomba relógio de 1995, um acidente no estaleiro, um colega morto por negligência dele, encoberto por subornos a inspetores. Miguel sabia, usara como chantagem para herdar o negócio familiar. Catarina infiltrou um áudio falso, voz sintetizada do pai, confessando, no telefone do tio António. Dias depois, o inferno irrompeu, polícia chamada, inquérito aberto, meu pai arrastado para depoimentos em comissariatos cheirando a café rançoso e burocracia. Miguel contra-atacou. Ele apareceu no meu trabalho na galeria de Belém, terno amarrotado, olhos selvagens como touro em tourada. Para com isto, Ana. O pai pode ir preso por tua causa. Gritou no saguão, turistas parando para fotos, o curador curando de constrangimento. Eu encarei, calmamente arrumando uma tela de Vieira da Silva, linhas entrecruzadas como nossas vidas. Presa. Como eu fui presa na mentira tua vida toda. Sai, ou chama segurança. Ele saiu, mas não sem cuspir, tu vais pagar. Todos vão saber que és a louca. A loucura, a grande arma deles. Espalharam, chamadas para meus amigos, posts em grupos de Facebook de Cascais pintando-me como instável, vingativa. Perdi o emprego em uma semana, o curador murmurando, desculpa,
mas a família Mendes é influente. Sozinha no quarto, chuvas batendo na janela como aplausos irónicos, chorei pela primeira vez, não por eles, mas por mim, a Ana que sonhara com exposições em Mafra, não com guerras familiares. Mas a virada veio com o pai. Ele me ligou de madrugada, voz embargada: Ana, é verdade. O acidente. Eu enterrei-o, sim, mas para proteger-nos. Agora, tudo desaba. Marquei um encontro no Mosteiro dos Jerónimos, sob as torres manuelinas que desafiam o tempo. Ele chegou curvado, chuva pingando da capa, e nos sentamos em um banco de pedra fria. Eu errei contigo desde o início. O Miguel era o espelho do meu ego, forte, ambicioso. Tu eras o coração que eu ignorei. Confessei-me as falsificações, o veneno digital. Ele assentiu, sem julgamento. Então, paramos. Juntos. Confrontamos o Miguel, limpamos a casa. O confronto final foi em casa, em Cascais, a grande mansão com jardim de laranjeiras e vista para o sinuoso litoral. Reuni-os todos, 17 almas exaustas, sob o lustre de cristal que tilintava como sinos de aviso. Meu pai iniciou: chega de segredos. Miguel, confessa tudo. Ele resistiu, negando, mas Catarina jogou o áudio, e o colapso veio. Miguel chorou, admitindo sabotagens, dívidas, o abandono como lição. Eu tinha medo de ti, Ana. Da tua força quieta. A família implodiu em abraços e gritos, mas eu fiquei à parte, assistindo como espectadora de uma peça de Gil Vicente, sátira cruel à hipocrisia portuguesa. Perdoei superficialmente, mas no coração, a vingança consumara-se, laços partidos, verdades expostas, eu livre. Mas o preço? Noites insones, ecos de fado na alma. Voltei ao Chiado, comecei um blog anónimo, Sombras de Família, contando histórias veladas, ganhando seguidores como vinho em vindima. O inverno em Portugal é um amante traiçoeiro, chuvas que lavam as ruas de Lisboa mas não as máculas da alma, ventos que uivam pelas ruelas de Alfama como lamentos de almas penadas. Eu me reinventara naqueles meses pós-viagem, o corpo magro de noites sem sono, mas a mente afiada como lâmina de navalha em barbeiro do Rocio. O blog crescia, anónimo mas viciante, relatos de traições familiares, disfarçados em ficção, mas leitores comentavam: isto é a minha vida, obrigado por dizer o não dito. Era minha catarse, palavras fluindo como o Tejo em cheia, carregando detritos do passado. A família se recompusera em fragmentos irregulares. Meu pai vendeu parte do negócio, pagando dívidas e doando para uma fundação de vítimas de acidentes laborais, redenção tardia, mas genuína. Ele me visitava quinzenalmente, trazendo pastéis de Belém quentes e conversas sobre livros, não mais sobre silêncios. Tu me salvaste, Ana. Quebrando-nos, curaste. Eu sorria, mas via as rugas novas em seu rosto, o preço da verdade. Miguel emigrou para o Brasil, Rio de Janeiro, com suas praias de Copacabana e promessas de recomeço. Antes de partir, mandou uma carta, caligrafia trêmula como folha de outono: perdoa-me, mana. Eu era um monstro porque temia ser nada. Agora, sou só eu, falho, mas tentando. Queimei a carta na lareira do quarto, cinzas dançando como borboletas pretas. Perdão? Não total, mas uma trégua, como a que Portugal fez com o passado colonial. Minha mãe envelhecera 10 anos em 6 meses, mãos mais calejadas de crochê incessante, rosários gastos. Ela veio uma tarde, com um vestido azul como o céu de Évora, e cozinhou bacalhau com natas, o prato da minha infância. Filha, eu fui cúmplice por fraqueza. Mas agora, vejo, a força não é gritar, é persistir. Choramos juntas, lágrimas salgadas como marisco fresco, e pela primeira vez, abracei-a sem reserva. Catarina, agora em universidade em Coimbra, mandava mensagens diárias: sou a nova Ana, ousada, sem medo. Ela florescia, minha vingança involuntária plantando sementes de empoderamento. O tio António e tia Luísa divorciaram-se, mas amigavelmente, ele em um apartamento em Oeiras, ela viajando para a Itália, colares de coral trocados por escapulários de aventura. Os primos se espalharam, Rui em reabilitação em clínicas de Sintra, outros em empregos estáveis, livres do peso Mendes. A grande viagem. Cancelada para sempre, substituída por jantares esporádicos em tascas do Porto, onde o vinho do Douro lava mas não apaga. Eu.
Abri uma pequena galeria em Lisboa Factory, espaço industrial reciclado com paredes de grafite e cheiro de café artesanal. Exposições de artistas marginais, temas de exílio familiar, vinganças poéticas. Uma noite de vernissage, sob luzes penduradas como estrelas artificiais, vi minha mãe e pai chegarem de mãos dadas, orgulhosos. És a nossa obra-prima, Ana, disse ele. Ri, brindando com um copo de verde, não. Sou a sobrevivente. Mas nas noites quietas, quando o fado sobe das ruas e o Tejo reflete a lua como um espelho rachado, a dúvida vem. Vingança liberta, mas deixa cicatrizes, um vazio onde o amor devia estar, um eco de isso. Caminho pelo terreiro do Paço, vento salgado no rosto, pensando nos navegadores que partiram sem volta. Como eles, eu parti, não para Índias distantes, mas para o interior da alma. Agora, aos 29, escrevo este diário, transformado em livro que talvez publique. Para quem? Para as Anas esquecidas em chats familiares, para as que sussurram em vez de gritar. Porque em Portugal, onde o saudosismo é religião, a verdadeira revolução é perdoar-se primeiro. E se o veneno era invisível, a cura é visível, eu, inteira, caminhando à beira-mar de Carcavelos, construindo castelos que as ondas respeitam. A família. Fragmentos de um mosaico quebrado, mas belo em sua imperfeição. E eu, no centro, não mais sombra, mas luz.